melhorar a salinha das crianças, mas eu preciso que vocês nos ajudem, tá bom? Obrigada, viu? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Graça e a paz, igreja, tudo bem? Nós já começamos um culto muito abençoado aqui, porque eu falo que você é um privilegiado. Porque se tinha alguma dúvida do que o Senhor ia falar com você essa noite, a Bruna confirmou na primeira palavra dela. Sabe, queridos? E o Senhor me encorajou a falar disso para você nessa noite, ontem aqui no culto de jovens, através do testemunho maravilhoso da Vitória, que ela vai ter que contar aqui depois. Não precisa ser hoje não, mas pode ser depois. Ela falou com muita propriedade sobre o propósito que Deus tem para nós, queridos. Não se engane, querido. O Senhor, Ele quer te abençoar de uma maneira sensacional. Não tem nem outra palavra para falar. Mas Deus conta conosco, não é verdade? Em tudo. São em coisas físicas, são em coisas espirituais. Por isso o Senhor te colocou aqui nessa noite para ouvir isso, amém? Esse ano nós estamos trilhando o caminho da fé. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não existe como chegar até Deus sem fé, pois o Senhor te escolheu, querido, antes de você ter nascido, mas você precisava de uma chama de fé no seu coração para se decidir por Jesus. Você tinha uma fé tão pequena que era capaz de aceitar o Senhor, de receber o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida. Mas se você não tomasse essa atitude de fé, nós não teríamos como aproveitar de tudo que o Senhor tem para nós. A Vitória ontem falou muito sobre Deus estar em primeiro lugar na nossa vida. E os louvores hoje falaram de uma forma maravilhosa também sobre isso, não é verdade? Graças a Deus pela vida de vocês, viu? Que oraram, que buscaram do Senhor, porque está tudo maravilhoso. Na verdade, eu acho que a gente podia até ir embora. Mas o Senhor tem uma palavra maravilhosa para você nessa noite, amém? Seja forte, seria o título que eu daria para essa mensagem de hoje. Amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Abre lá em Hebreus 11:1 agora, por favor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Alguém aqui vê Deus? Sabe, gente, poucas pessoas tiveram esse privilégio. Na verdade, nenhuma ainda. Moisés pôde ver a sombra de Deus, sabe, querido? De tão chegado que ele era a Deus. Mas para chegar até o Senhor, para sentir a presença dEle, nós precisamos de fé. Para alcançarmos os nossos objetivos no Senhor, nós precisamos de fé. Uma fé inabalável, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por acaso tem como chegar a Deus sem fé? Logo dei a vocês uma pergunta já com resposta. Não, porque Deus é um Espírito. Para chegar até um Espírito, nós precisamos crer que esse Espírito existe, não é verdade? Essa resposta é simples para algumas pessoas, mas para algumas pessoas é mais complicado, porque às vezes a fé dela ainda não foi acesa no coração. Para você que já é convertido, já teve experiência com o Senhor, falar sobre fé é mais simples, mas para algumas pessoas é mais difícil. E Deus conta conosco para levar essa resposta às outras pessoas. Amém? Temos um propósito neste ano, na igreja, de trilhar o caminho da fé. Ou seja, algo tem que ser feito por nós. Nós precisamos trilhar esse caminho. Precisamos de atitudes, decisões radicais muitas vezes, e etc., para que possamos trilhar e chegar no ponto que falei agora há pouco, sabe? No objetivo, sabe? Aquele versículo que eu falei aqui na hora que nós estávamos adorando, alcançar esse alvo que é Jesus Cristo, alcançar esse prêmio que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o buscam, esse galardão que está falando aí em Hebreus 11:6. O Senhor, querido, Ele quer te abençoar, mas Ele precisa da sua fé, Ele precisa que você creia que Ele pode fazer. Ele precisa que você creia que Ele pode te promover no seu trabalho, que Ele pode restaurar o seu casamento, que Ele pode salvar o seu irmão, o seu pai, a sua mãe.
que Ele pode curar você de qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. O Senhor, Ele precisa da sua fé, querido, para trabalhar na sua vida. Amém? Para que possamos trilhar e chegar no ponto que falei agora há pouco, nós precisamos de uma fé, mas não uma fé pequenina, mas uma fé inabalável. Há alguns dias eu falei na rede de jovens sobre a passagem de que Jesus andava sobre as águas. Palavra onde que Jesus convidou a Pedro a trilhar esse caminho da fé. Ele gerou aquele ponto de fé no coração de Pedro. Pedro foi capaz de andar sobre as águas e ir até Jesus. Não é verdade? O que Deus quer de nós é algo parecido com isso: ousadia, coragem e intrepidez diante dos nossos desafios do dia a dia. Amém? Queridos, foi fácil para Pedro ir até Jesus? Todo mundo conhece essa passagem de Pedro andando sobre Jesus andando sobre as águas? Quem é que não conhece? Alguém? Querido, Jesus mandou eles atravessar o mar. E o mar começou a açoitar aquele barco. Começou a bater e começou a querer virar aquele barco. E eles ficaram com medo. Aí do nada, eles lá fora olhando para aquela tempestade, olhando para as dificuldades, para os problemas, Jesus aparece andando sobre as águas. Naquele momento eles se assustam, pensando ser um fantasma. Mas Jesus falou: não, calma, sou eu. E Pedro, logo ousado, chegou e falou: ô Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ter ir com o Senhor. Ou seja, Pedro teve ousadia, querido. Ele falou assim: olha, se Jesus está fazendo, eu quero fazer também. E Jesus quer isso de você nessa noite. Se Ele fez milagre, se Ele salvou, se Ele curou, Ele quer que você também faça isso. Amém? E Pedro foi ousado e foi até Jesus. Mas no caminho dele, ele olhou para as dificuldades, ele olhou para a tempestade, para o vento frio, para aquela chuva e começou a ter medo. E falhou, e começou a afundar. Mas naquele mesmo momento ele chamou a Jesus novamente. Porque só Jesus, querido, pode te livrar de qualquer situação. Mesmo você estando falhando, Jesus, Ele pode resolver. Jesus, Ele pode enviar o seu milagre, amém? Mas onde eu quero chegar com esse esboço sobre fé? Eu quero tocar no teu espírito, que o Espírito Santo do Senhor toque você nessa noite e acenda essa fé que eu estou tentando falar para você, querido. Essa que já está sendo gerada desde o primeiro da abertura do culto, do primeiro louvor. O Espírito Santo já preparou esta noite para falar com você. Que o Espírito Santo chacoalhe você nessa noite, que você se sinta incomodado a buscar mais o Senhor a cada momento. Hoje é o dia da igreja sair daqui cheia do Espírito, mas como eu já falei, existe um caminho. Precisamos saber de algumas coisas que às vezes passam despercebidas para nós. Muitas vezes, principalmente quem já está mais tempo na igreja, maduro na fé, nós vamos acostumando com esta vida da igreja e deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de buscar ao Senhor, pensando que já sabemos coisas demais, pensamos: eu já sei orar, para que eu vou ficar treinando, para que eu vou ficar perdendo o meu tempo? Muitas vezes nós pensamos dessa forma, não é verdade? Que Deus nos perdoe por isso. Porque quando nós oramos, nós tiramos um tempo de devocional, nós investimos o nosso tempo. A Vitória falou aqui que ela conquistou tanta coisa ontem, através da oração, através do tempo de busca dela, através do devocional. Ela deixava de almoçar para orar, ela deixava de fazer as coisas dela para orar, para buscar o Senhor. E ela alcançou, querido, naquele tempo, coisas maravilhosas para a vida dela. Ela citou que foi o tempo que ela mais colheu, foi o tempo que ela mais foi abençoada na vida dela. Foi quando? Foi quando Jesus esteve em primeiro, não que Ele não esteja, mas estava mais firme, mais forte em primeiro lugar na vida dela, sabe, querido? E ela falou disso maravilhosamente ontem. Se você não tem vindo, você está mais convidado a participar da rede de jovens, amém, querido? É um lugar de edificação, de palavras de bênção, palavras abençoadas, amém? Eu comecei aqui falando que sem fé é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus 11:6, porque aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que os buscarem, não é verdade? Então, querido, você precisa ter fé no seu coração. Como nós adquirimos a fé? A fé vem pelo
E ouvir o quê? A palavra de Deus. Onde nós ouvimos a palavra de Deus? Nos cultos. Nós ouvimos a palavra de Deus nas células. Nós ouvimos a palavra de Deus nos louvores. Quando você está no seu carro, você pode ligar lá na rádio abençoada e ouvir as palavras de Deus. Não é verdade? No YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, querido, a palavra de Deus tem sido ministrada. Ore ao Senhor e busque direção dEle, para que você não seja enganado também, porque hoje ainda existem muitos falsos profetas. A Bruna falou sobre um povo encorajando as pessoas que não precisa mais congregar, que não precisa mais disso, não precisa daquilo, que não precisa dizimar, que Deus já recebeu, que aquilo é Velho Testamento. Nada disso, querido. Deus conta com a sua fidelidade. Sabe, querido, não deixai de congregar como costume de muitos, antes encorajem-nos uns aos outros, porque aqui, querido, quando estamos em unidade, nós somos edificados, nós somos transformados, nós somos libertos, nós somos salvos, sabe, querido, nós somos curados, e o Senhor tem muito mais para você, querido. Essas são as bênçãos. Na verdade, a gente cantou aqui que a gente não veio atrás de bênção, a gente veio atrás de Jesus. Vitória falou, eu não vim atrás, eu não fui até Ele por causa das bênçãos, eu ia atrás de Jesus porque eu queria Ele, eu queria sentir Ele, e as bênçãos vinham, sabe, querido, porque a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, para a gente buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, tudo o que você precisa, vai ser acrescentado na sua vida. Então, querido, não se engane, Deus quer te abençoar, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer transformar a sua família, quer transformar a sua casa, amém? O que você está precisando? Coloque diante do Senhor, mas coloque Ele em primeiro lugar, porque Ele vai transformar, amém? Primeiro, nós precisamos de fé, porque sem fé nós não conseguimos chegar até Deus, não é verdade? Agora, tem outro passo para trilhar esse caminho da fé. Nós precisamos ir até Ele. O que fala lá em Tiago 4:8? Primeira parte. Abre para a gente, por favor. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Querido, Deus, Ele está em todos os lugares, não é verdade? Por que eu preciso me aproximar de Deus? Não, você precisa buscar Ele, buscar sentir a presença dEle, você chegar mesmo a Deus, sabe, querido? Você tem que ter um amor por Ele, como de um pai com um filho, ou de um filho com um pai, sabe? É como se você deitasse no colo de Jesus, que você sentisse a presença dEle, se você sentisse aconchego no colo dEle. Deus quer isso de nós, nós possamos, sabe, confiar nele. Um bebê, querido, ele não quer, ele está lá em cima do sofá e fala que vai pular, e ele não quer saber se o pai dele vai segurar ele ou não. Ele pula porque ele sabe que o pai dele vai salvar ele, que o pai dele vai pegar ele, não vai deixar ele cair. Deus é assim conosco, Ele quer que a gente se lance nos braços dEle, para que nós possamos experimentar o que Ele tem para nós, não é verdade? Então, primeiro nós precisamos ter fé no nosso coração, precisamos chegar até Deus para trilhar esse caminho. Agora, o terceiro, querido, nós não recebemos coisa alguma se do céu não for enviado. Está lá em João 3,27, abre lá para você ver. Sabe, muitas vezes nós queremos as coisas de Deus antes de buscar Ele, nós queremos as bênçãos antes de buscar o Senhor, nós queremos a nossa vida restaurada antes de buscar o Senhor, queremos a nossa salvação, queremos a salvação dos nossos irmãos, nossos pais, a bênção no trabalho, a bênção na família, e bênção, e muitas vezes esquecemos que temos que buscar o Senhor de verdade. Sabe, querido, não recebemos coisa alguma se do céu não for enviado. João 3,27. Nessa trajetória, queridos, temos inimigos e coisas que atrapalham alcançar os nossos objetivos, não é verdade? Nós poderíamos falar aqui essa noite do diabo, nós poderíamos falar do mundo, mas hoje eu quero atentar para outro inimigo, nós mesmos. Nós muitas vezes impedimos a bênção do Senhor a chegar até nós e culpamos o mundo, culpamos o diabo, culpamos as outras pessoas, pela nossa falta de compromisso às vezes, pela nossa falta de busca, pela nossa falta de constância no Senhor.
Em Tiago, Deus fala que a gente não pode ser como a onda do mar, que a hora está alta, a hora está baixa, inconstantes. Deus fala que nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser constantes, a nossa busca tem que ser constante, o nosso amor por Cristo tem que ser constante, porque Deus não se agrada daqueles que se assemelham às ondas do mar, não é verdade? Muitas vezes nós queremos simplesmente nos agradar o nosso ego, o nosso umbigo, e depois nós esquecemos de Deus. Mas Deus não quer isso da gente. Muitas vezes Deus até nos abençoa, mas aquela bênção é tão pequena em vista daquilo que Ele queria te abençoar, querido, que, sabe, às vezes eu fico envergonhado diante do Senhor, do tanto que Ele pode fazer na nossa vida, do tanto que Ele faz, do tanto que Ele tem para nós. A gente tem um lar, a gente tem alimento, a gente tem trabalho, a gente tem uma família, a gente tem carro, a gente tem faculdade, a gente tem estudo, tem empresa, tem todas as coisas, e às vezes Deus fica em segundo lugar nas nossas vidas, porque essas coisas tomam o lugar do Senhor. Sabe, querido, eu vou repetir mais uma vez, quando você buscar o Senhor em primeiro lugar, com todas as suas forças, você pode esperar, querido, pode esperar, não precisa nem preocupar, porque elas vão chegar, sabe, querido? Muitas vezes nós não sabemos e temos dificuldade, como eu falei lá no início, de saber o que é fé, de tentar entender o que é esse propósito de Deus para as nossas vidas, de como que eu faço para ler a Bíblia, como que eu faço para orar. Eu queria te encorajar nessa noite. Nós temos um curso começando dia 1º de fevereiro, curso de maturidade cristã. Se você não fez, querido, eu te encorajo. O Juninho falou ontem que quer até fazer de novo, não é verdade? O pastor estava me mostrando as apostilas na sexta-feira, são matérias novas, matérias abençoadas que o Senhor preparou para você, e Deus quer que você trilhe esse caminho, sabe? É o trilho do caminho do vencedor, é o caminho daquela pessoa que quer alcançar o melhor de Deus, não as bênçãos, mas sim o coração do Senhor. Sabe, queridos, tem um pastor chamado Johnny Jack, que fala muito uma expressão, ele fala assim que essa geração é a geração botão. Sabe, querido, nós queremos apertar o botão e quer que tudo aconteça para nossas vidas. Muitas vezes a gente coloca lá uma comida no micro-ondas 1 minuto, a gente não espera dar 1 minuto para tirar ela do micro-ondas. Nós apertamos o botão do elevador e a gente acha ruim no elevador demorar a chegar até a gente acha que o semáforo demora a abrir, a gente acha que a pessoa da frente está andando devagar, a gente quer tudo para ontem, sabe, queridos? E esquecemos do principal, que é Cristo. E muitas vezes nós perdemos a nossa bênção por causa desse imediatismo. Sabe, Deus tem tudo do bom e do melhor para você, no tempo dEle, do jeito dEle e para a glória dEle, não para a nossa glória, sabe, querido? Porque Deus quer brilhar através da sua vida. As pessoas querem ver Jesus em você, eles não querem ver as bênçãos que você tem, não querem ver o dinheiro que você tem. As pessoas estão necessitadas de Jesus, as pessoas estão necessitadas de Cristo, estão necessitadas de você seja luz do mundo, seja sal dessa terra, porque, como nós falamos aqui, nós podemos alcançar tudo. Se nós não tivermos a nossa vida entregue ao Senhor Jesus, nós vamos queimar, querido, infelizmente. Nós não vamos ter a eternidade. Então não adianta nada a gente buscar salvar a nossa vida, porque nós vamos perdê-la. João fala isso. Nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, amém? Nós queremos tudo para ontem e ansiamos tudo que ainda não aconteceu. Esquecemos do dia de hoje, do que devemos fazer e não fazer. Sabe, queridos, o Senhor, nessa noite, Ele decidiu falar com você através dessa palavra. Então abre o seu coração. Se Ele não quisesse falar isso com o Senhor, Ele não tinha mudado ontem e confirmado hoje na abertura. Então eu tenho essa confiança no Senhor, amém? O Senhor, Ele deseja que você entregue a sua vida nesta noite, sabe, querido, sem reservas, por completo. É tão maravilhoso quando a gente serve ao Senhor com alegria, quando a gente lê a Bíblia e Deus mostra as coisas para a gente, quando a gente ora e a gente recebe as bênçãos do Senhor. Não há nada tão especial, sabe, querido? Fico vendo esses jovens que chegam aqui, a intensidade que eles servem ao Senhor. Quando eles estão louvando, eles são intensos. Quando eles estão pulando, eles pulam demais. Quando eles estão cantando, eles cantam demais. Eles querem tudo demais. E Deus quer isso das nossas vidas. A Bruna falou aqui que até os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças a cada dia.
Sabe, querido, Deus falou para ela, o último versículo que eu vou ler aqui, olha para você ver como é que Deus faz as coisas. Então, colocamos a nossa confiança nas pessoas, colocamos a nossa confiança no nosso trabalho, na medicina, no estudo, no dinheiro, em ídolos, em tanta coisa, que esquecemos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Sabe, o que adianta? O que adianta correr atrás dessas coisas, querido? O que adianta correr atrás de um ótimo salário? O que adianta correr atrás do carro de R$1 milhão, sabe? De uma carreira de sucesso, sei lá, de tanta coisa, se o Senhor estiver em segundo lugar, ou sei lá, terceiro, quarto, quinto, ou nem tenha lugar no seu coração, não adianta nada, querido. Nós vamos morrer e acabou. Tem um filme maravilhoso que chama Paulo, Apóstolo de Cristo, que o ator que interpreta Paulo fala assim: está vendo essa água aqui na minha mão? Isso é a nossa vida. Agora olha para o mar, isso é toda a eternidade. Então nós estamos perdendo a oportunidade de adorar o Senhor enquanto é tempo, sabe? Porque o Senhor está chegando, querido. O dia dele está chegando. Sabe, querido? Os sinais estão aí. A gente não viu um mundo tão perverso há quanto tempo? Então as coisas estão invertidas, não é verdade? Então o que adianta correr de tudo, atrás de tudo isso com nossas forças? A Bíblia é bem clara. Vamos abrir lá em Jeremias 17:5, por favor. Minha Bíblia diz assim: assim diz o Senhor. Sabe, querido, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo falou isso. E o que Deus fala com o povo dele? Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não vai ver quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Sabe, querido, o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós colocamos a nossa força, sabe, nossas conquistas na nossa força. Nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, sabe, no cônjuge, no patrão, no filho, na filha, no pai ou na mãe. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Sabe, querido, quando o profeta fala aqui, maldito é o homem que confia no homem, ele não está falando que você não pode acreditar nas pessoas. Ele está falando o seguinte: olha, quando você faz tudo na força do seu braço, quando você deixa a confiança no Senhor de lado e tenta resolver as coisas do seu jeito ou do jeito dos outros. O Senhor, querido, Ele não quer que você passe por isso. É muito sofrível para nós. A gente sofre demais, a gente dá muito murro e ponta de faca. Sabe, existem coisas que já era para a gente ter alcançado no Senhor há muito tempo, mas nós ficamos ali batendo, tentando com a nossa força, fazendo até academia ali, para ver se consegue mais rápido. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer te abençoar sem esforço. A bênção do Senhor, ela é rica e não acrescenta dores. É a bênção que o Senhor tem para a sua vida, querido. Então, creia no Senhor, sabe? Ele pode manifestar a bênção dele na sua vida ainda hoje, amém? Colocamos nossa confiança nas pessoas, no trabalho, na medicina, no estudo, no dinheiro, em ídolos, em tanta coisa, que esquecemos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e fez a terra. Sabe, queridos, muitas vezes nós falamos que é difícil. Nossa, você não tem ideia do que eu estou passando. Ninguém consegue passar o que eu estou passando. É complicado. Você não tem ideia. Você não sabe como é que é ficar dessa forma. Querido, difícil foi o que Jesus passou. Sabe? Difícil foi o que Jesus passou naquela cruz. Ninguém aqui é capaz de passar o que Ele passou. Por você.
por alguém que nem se importava com ele, por alguém que falava que às vezes queria ir para o inferno, que às vezes não estava nem aí para Deus, que achava que as coisas, sei lá, iam se acabar, morreu, acabou. Deus se importou com você e Ele amou você. Ele deu a vida do Filho dele por você, para que você estivesse aqui nessa noite sendo encorajado a ser forte, sendo encorajado a romper com as suas dificuldades, sendo encorajado a romper com a sua vida espiritual, a ser edificado, a ser transformado, aleluia. Então quando o Senhor te chamar para algo, querido, vai correndo, porque você não imagina quão rápido vai chegar a sua bênção. Não quer dizer que a gente vai fazer uma troca com o Senhor, porque o Senhor, Ele agrada, querido, de quando a gente serve Ele com alegria, Ele agrada de quando a gente confia nele. Quantas pessoas aqui já receberam a bênção por servir ao Senhor? Sabe, querido? Então o Senhor, Ele é maravilhoso, querido. Você acha que pode ganhar de Deus em dar? Ele tem muito mais. A palavra dele diz que os planos dele são maiores e melhores que os nossos, são muito mais elevados. Então, se você pensou em muito, tenha certeza que Deus não tem nem a palavra para decifrar o que Ele tem para você, na verdade. Deus me colocou aqui nessa noite para te encorajar a lutar, querido. Então, não desanime. Deus é com você, não se canse, não desista. Sabe, o que Jesus fez por nós foi muito mais trabalhoso. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser da noite para o dia, mas eu tenho certeza que você vai alcançar. Amém? Queria abrir a Bíblia lá em Salmos 20, versículo 7, por favor. A palavra do Senhor diz que é o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor concede a vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Sabe, querido, o Senhor, Ele é esse Deus maravilhoso, sabe? Ele quer que a sua confiança esteja completamente nele. Em nome de Jesus, sabe, querido? Eu não sei se você entendeu ainda o que eu quero te falar, mas eu quero que você trilhe esse caminho que foi colocado através de muita oração e jejum e monte. Que você trilhe esse caminho da fé para que você possa alcançar aquilo que você tem ansiado, sabe, querido? Mas eu quero te falar o seguinte: se você colocar o Senhor em primeiro lugar, você não vai nem precisar se preocupar com isso, porque Deus vai fazer sem você ver. Muitas vezes a gente alcançou algumas coisas e depois que a gente percebeu o que Deus fez. Rosângela uma vez deu um testemunho na célula, falando que ela fez um propósito para a Jennifer ser curada, e ela fez tudo certinho ali e tal, e aconteceu, foi na igreja os dias que tinha necessidade, pagou o preço lá e tal, e fez. Passado o tempo ela lembrou que a Jennifer tinha sido curada, não é verdade? Sabe? Então Deus, Ele faz, querido, não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Sabe, querido, muitas vezes a gente quer para ontem, ou queremos aquilo que ainda nem chegou. A Juliana falou ontem, não é verdade, na oferta? Então, Deus sempre quer te abençoar, querido, mas Ele quer que seu coração esteja nele, em primeiro lugar. Sabe? Deus desde sempre colocou profetas para alertar o seu povo, e não é diferente hoje na igreja. O apóstolo Paulo disse que o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu não posso me calar diante da palavra de Deus. Sabe, querido, a palavra de Deus me diz para te encorajar, me diz para você não ter medo, fala para você ser forte, ser corajoso. E eu queria que você se colocasse de pé agora e abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 40, a partir do verso 1, porque o Senhor tem uma palavra abençoada para você nessa noite. O Senhor quer se mostrar quem Ele é de verdade na sua vida nessa noite, sabe, querido? O Senhor te chamou aqui nessa noite para você ser edificado, o louvor pode assumir. Deus te chamou aqui nessa noite para você ser transformado, ser cheio do Espírito Santo, amém? Glórias a teu nome, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Senhor, tu és poderoso, tu és maravilhoso, Pai, Criador dos céus e da terra, aleluia, Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor, que a nossa confiança nessa noite esteja no Senhor, ó Pai, no Senhor, somente no Senhor, ó Deus.
Querido, vou ler essa passagem bíblica, que Isaías foi encorajado a falar para o povo de Deus. Então tome essa palavra para você nessa noite, amém? O que a palavra de Deus diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Querido, o Senhor está falando com você nessa noite, querido. Sabe, querido, desfrute da presença do Senhor. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva? A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Vocês que traz boas novas de Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga a mão e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Sabe, querido, o Senhor, Ele é autossuficiente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Dê glórias ao nome do Senhor, querido. Sabe, Ele é o Deus, sabe, querido, Ele mediu as águas com as mãos dEle, mediu os céus com os palmos dEle. Querido, você duvida que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida? Você duvida que algo é impossível para o Senhor? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para Ele, são como o pó que resta na balança. Para Ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para Ele, vão sem valor, a menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como a imagem que o artesão funde, ou que o ourives cobre de ouro, para que modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que apenas pode escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para que faça uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para que neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam as raízes nessa terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. O redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão comparar o Senhor? Quem se assemelha ao Senhor? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O Senhor não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar?
O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que você nessa noite seja essa pessoa, querido. Que você nessa noite seja essa pessoa forte, que olha para o Senhor, que sabe que Ele é o Criador de todos os céus e de toda a terra. Que nessa noite você adore e celebre o nome do